Pessoal, uma informação muito importante que não sei se vocês sabem, nem meu convidado não sabe, mas eu tenho um irmão gêmeo. E esse cara, ele é pai de gêmeos. Olha que coisa massa. Nunca conversei com um pai de gêmeos. E ele, além disso, ele é nascido e criado aqui em Brasília. Rapaz, esse cara faz tanta coisa que hoje o papo vai ser, vai dar horas e horas aí de conversa. Ele é copywriter, lançador, gestor de tráfego, coprodutor e expert. Como ele me disse aqui na conversa aqui um pouquinho antes, ele está saindo do armário. Ele está no mercado digital, masterizando, estudando várias estratégias de growth e aplicando, é claro, nos negócios dele, que são múltiplos negócios. Cara, ele é empreendedor desde os 12 anos de idade. E seguindo uma metodologia enxadrista, que ele vai explicar já o que é isso, aplicado aos negócios. Porque eu vou deixar ele explicar o que é enxadrista também. E atualmente, ele lidera um hub de growth que... Não vou revelar o nome não, porque senão vocês vão saber quem é. Mas que inclusive entrou em contato comigo e eu provavelmente farei parte, porque a proposta é incrível. Com vocês, Leandro Ebert, meu irmão, seja muito bem-vindo, meu irmão. Que legal, velho, que você veio. Vamos um tempo aí na agenda. Tá. Janeiro a agenda ainda existe, né? Ainda existe, As pessoas não voltaram ainda à realidade, tem muita coisa que tá caminhando devagar ainda, então é um bom momento de fazer isso. Prazer estar aqui. Cara, massa. Eu ouvi falar muito bem do podcast, tem uma mentorada minha que veio aqui, ela falou super bem de você também. Massa, queria muito irmão. conhecer. É Top. um prazer, uma honra estar aqui. Cara, vamos começar o nosso papo então, falando assim, como é que surgiu esse interesse aí pelo empreendedorismo, porque eu não vou perguntar pela tecnologia, pela saúde, o cara também é advogado, que eu não comentei. Então, como é que surgiu pro empreendedorismo? Conta um pouco da sua história. A raiz de todo o restante da minha história vem dessa veia empreendedora. Legal. E essa veia empreendedora, ela surgiu do jeito mais esquisito possível, né? Como todo bom copywriter, tem uma historinha impactante antes, né? Cara, eu com uns 12 anos ali, eu já tinha uma mentalidade de que eu tinha que me tornar o hominho de casa muito cedo, porque o meu pai saiu de casa muito cedo. Né? Minha mãe e meu pai se divorciaram e ficou minha mãe, minha irmã e eu, né? E minha mãe professora, ralando pra caramba pra criar gente, dando um duro danado. E eu falei, cara, eu preciso, o mais breve possível, conseguir ajudar. Eu já queria muito. Naquela época, assim, eu já queria independência. Eu tinha já o desejo de prover dentro de casa e tal. Mas eu era ali um adolescente, né? Hoje os meus filhos, os gêmeos, né? João Pedro e Maria Eduarda, papai ama vocês. Adoro mandar esses cortes para eles. Eles estão hoje com 11 anos. Eu com 12 anos queria andar de skate. E aí minha mãe não tinha condições de me dar um skate. E eu falei, beleza, é porque minha mãe não tem condições, que eu vou achar ruim ou que eu não vou ter um skate. Que eu não vou ter um skate. Tava na escola, e na escola tinha um grande amigo, Thiago Lotti. Thiago Lotti, ele aprendeu mágica. E ele fazia mágica na escola, e a gente era tipo uma dupla dinâmica, assim, na escola, tá ligado? O cara comanda a escola. E ele começou a cobrar para fazer mágica. Ok. Para essas pessoas. E eu talvez tenha sido o primeiro Mr. M da história. É mesmo, bicho? Eu cobrava para ensinar para as pessoas que ele cobrava para fazer. Tu cobrava para acabar com o negócio do cara. Não, tá certo. Não era muito politicamente correto, mas eu literalmente comecei a cobrar para ensinar as mágicas. Cara, que massa. E isso, no final das contas, virou uma dobradinha muito legal, entendeu? E a gente foi tocando aquilo e eu comecei a juntar dinheiro. Pô, véio, nesse juntar dinheiro, eu fiz o quê? Comprei um skate. Comprei um skate e comecei a andar de skate. Só que tinha gente na minha quadra que não tinha um skate. Eu falava, olha, eu posso alugar o meu skate pra você. Mentira, bicho. E eu alugava o skate. Alugando o skate, as pessoas queriam, né, ficar horas andando e tudo mais. E eu aprendi, eu andei muito bem de skate. Então, a essa altura, eu já era mágico e skatista. E empreendedor. E aí eu comecei com o aluguel do skate a juntar dinheiro e eu comecei a comprar madeirite, prego, fazer rampa, corrimão, e eu fiz rampa. E eu colocava na minha quadra na 416,
Sul? As rampas, 416 Sul, com rodinha e tudo. Eu deixava as rampas, eu conseguia remover, né? E alugava para as pessoas usarem. E aí, desse dinheiro, eu comprei mais skate. E fui incrementando a coisa. E aí... Ou seja, você alugava o skate pro pessoal andar no skate park. Que eu também alugava para ele andar lá. Então, assim, tinha gente que tava com o meu skate alugado, andando na minha pista, me pagando aluguel. Então, rolava isso. Então, assim, eu fui andando, né, desse jeito aí, trabalhei, fiz Noite do Pijama, fiz show de mágica, lido com crianças há anos na minha vida. E aí eu virei guia de turismo. Então, rodei o país, fiz animação no Beto Carreiro, fiz o show Excalibur, assumi vários palcos no Hop Hari. E aí, essa altura, eu sempre lutei, gostei de luta, né? Minha vida inteira. E aí, essa altura, eu era faixa preta de karatê. Massa. Fui na capoeira bem longe, né? Eu cheguei a ser instrutor de capoeira. Então, nos shows, nesses lugares, você entrava saltando e fazendo aquela coisa, né? Aquele showman. Então, eu sempre fui muito comunicativo. Com os anos, fui ficando meio carrancudo. A advocacia me deixou mais carrancudo. Mais fechado. Mas eu era muito solto, tá? Então, ser guia de turismo me trouxe uma capacidade de gerenciar muito cedo, porque eu viajava de ônibus, naquela época, né, nem tinha Nextel, você não tinha um Waze, e você entrava no ônibus com 40, 45 crianças e saía daqui para São Paulo. Ia fazer São Paulo, aí depois Florianópolis, Balneário, entendeu? Para rodar ali, né? Hop Hari, Wet n Wild, Beto Carreiro. Qual a idade dessas crianças? Era menino de quinta série, era menino de meus filhos. Idade dos meus filhos, entendeu? Então, tinha até com o menino mais novo ainda, só que era só hotel fazenda por aqui, né? E aí, com esses maiorzinhos, a gente fazia essas viagens, né, grandes, assim. Então, eu gerenciava o dinheiro de todos os meninos, eu gerenciava a vida deles. Naquela época não tinha, né, as possibilidades que hoje a gente tem de, por exemplo, vou para Balneário, já vou fechar daqui, você sai com todos os restaurantes fechados, hotelaria, o entretenimento. Cara, a gente ia para lá e fechava lá, entendeu? Então, reservar boate para crianças, então tinha que ser uma coisa muito controlada, matinê, né, e tal, para conseguir fazer isso. Então a gente subia no palco, fazia as aerobiquinhas, as dancinhas para eles, era muito legal. Então aprendi muito cedo essa comunicação, aprendi muito cedo como que a linguagem funciona. Legal. Tempo depois, avançando um pouco mais, eu já tinha me tornado advogado. Eu tirei minha esposa de casa com 19 anos. Então, estou com a mesma mulher, 19 anos. Desde os 19 anos. Uau. Literalmente, a gente fez agora, semana passada, dia 22, a gente fez 14 anos de casado. E a gente vai fazer em março 18, 19 anos juntos já. E eu tô com 38 agora. E aí, já tava parando de viajar ali, né? Não dava mais, né? Pra ficar rodando o mundo, né? Tirei minha mulher de casa, né? Agora vambora, né? Vamos pra onde? Agora bora, virar o hominho de casa mesmo. E aí, cara, a essa altura, eu já estava empreendendo em algumas coisas, já estava na faculdade de Direito. Dentro da faculdade de Direito, eu já fui ali também pro ramo da comunicação. Então, eu organizava as festas, os churrascos, os eventos, né? Então, eu sempre tive essa veia. E comecei a advogar. Aí, beleza, né? Tem escritório aberto até hoje, são muitos anos de advocacia. Mas não atua mais. Não consigo mais atuar. Eu literalmente parei de advogar porque eu queria... A veia empreendedora falava muito alto. Em que pese eu tenho empreendido muito na advocacia. Eu, no início da advocacia, para pegar experiência, fazer aquelas audiências... eu era um correspondente jurídico. Então, grandes escritórios de advocacia, né? Nelson Williams, Trent Watanabe, te contratavam me contratavam para fazer as audiências deles aqui em Brasília. Show. Eram de grandes operadoras de telefonia, mas tinha muita audiência. Então eu tenho mais de 1000 audiências, cara, nas costas. É mesmo? Rodei mais do que notícia ruim. E aí eu descobri o quê? Eu falei, eu cheguei no momento onde eu fazia 3, 4 audiências numa tarde, assim, eu falei, cara, se o meu escritório ganhou esse respeito para poder fazer isso, eu estou pegando de múltiplos escritórios grandes, eu preciso de mais advogado. Então comecei a contratar gente. Então a relação não era bem essa que eu vou falar, mas assim, para cada R$1.000 que eu pagava, o advogado se pagava e botava 1.000 no meu bolso. Era tipo isso. Legal. E eu fui empilhando advogado, empilhando audiência e fui construindo um escritório.
grande, e aquilo ali foi me dando possibilidades de ir explorando também outras coisas, outros nichos. No final das contas, eu parei de advogar porque, assim, eu encarnei muito a figura do advogado e, cara, é complicado. A advocacia não é para qualquer um, tem que ter sangue mesmo. E chegou numa hora que eu estava muito envolvido com aquilo, meu tempo já estava muito escasso, as cobranças estavam muito grandes. Eu não estava gostando mais de ficar na agenda do judiciário, de promotor, de juiz, de cliente, não sei o quê. Aquela coisa, Leandro empreendedor, livre, fazendo um monte de coisa, tinha acabado. Sim. Que eu entrei numa agenda do judiciário. Eu falei, cara, não é isso aqui que faz meu coração cantar. Mas, já dando um salto aí, né, enquanto eu advogava, eu comecei a ver limitações dentro dos negócios dos meus clientes, mas por um respeito, um limite ético ali, né, eu ia até onde o direito permitir. E aí eu montei uma consultoria, a Herbert Consultores Associados, para eu poder ultrapassar esses limites, né, da advocacia e poder dar pitaco em outras coisas. Mas é consultoria jurídica? Consultoria empresarial. Empresarial, legal. Empresarial. E aí reuni outros players, né, de governança, de gestão e tudo mais, tal, de marketing. Legal. E aí eu comecei a gerenciar pequenos times de marketing e eu tinha um negócio muito arrojado. Sempre fui muito ousado. Meu negócio era, eu buscava empreendimentos que estavam no vermelho e eu só recebia depois de colocar aquele negócio no verde. Eu estudava o negócio, falava, não, aqui eu dou conta, aqui eu não dou conta. Então, obviamente, eu ia para onde eu sabia o que tinha que fazer. E aí eu começava a ganhar dinheiro naquilo depois que o negócio estava estabilizado no verde e num percentual que eu fixava de acordo com o planejamento que eu fiz para o negócio. Então era lindo. Né? Eu, todos que eu, né, dava esse pitch, entrava. Claro. Porque fazia muito sentido. E foi aí que eu atuei em segurança privada, em negócios da área de saúde, tecnologia, marketing, dança, luta. Montei academia, sempre o mesmo... usando a mesma estrutura. Sempre a mesma O Flávio Augusto fala que o modelo de negócio é rei. Então, esse era o meu modelo de negócio. Eu pegava o empreendedor que estava com dificuldade, entrava com tudo que eu tinha, toda a estrutura que eu tinha. Que tem muito, inclusive, até espalhado até hoje por aí. Exato, tem muito, né? O rabo ficou muito grande. E entrava, controlava, e foi isso que me deu uma gama de negócios para atuar. E chegava num momento onde fazia mais sentido para esses empreendedores me terem como sócio do que como um consultor. Né? E foi aí que eu fui ficando com um pedacinho de vários negócios, né? E tendo esse equity, foi construindo o patrimônio. E para eu encerrar a minha fala histórica até aqui, foi nesse momento como consultor que eu conheci o ramo de instituições de longa permanência para idosos. Os antigos asilos, então abrigos de idosos. Então hoje você tem um asilo. Eu tenho eu saí agora recente da gestão dele, tem 1 ano e meio, né, que é do Lar Francisco de Assis. Mas eu atuei para todos do Distrito Federal. Eu era um grande parceiro do Ministério Público, do Conselho do Idoso, da Vigilância Sanitária. Eu reformei, desinterditei, interditei, atuei de diversas formas. Que legal. Né? Tanto ao lado ali do poder público quanto ao lado do empreendedor, presidente, né, dessas instituições. Porque assim, Brasília não tem de fato uma que é pública, né? Tem um viés ali mais relacionado à assistência social, mas 100% é privado. Sim. Igual em outros lugares tem público, não tem. E aí eu aceitei o desafio de estar à frente de uma dessas. E eu escolhi a mais complicada, a mais quebrada, a mais problemática. Eu falei, eu sou o bichão mesmo, deixa eu entrar aqui. Legal. E aí eu assumi, né? Minha mulher, aquela que se descabelou, você é doido? Eu falei, sou doido. E eu me frustrei pra caramba. Porque eu vi que nada do que eu sabia até ali, nada do que eu tinha feito, ia ajudar aquele lugar. Porque aquele lugar precisava de grana. A minha técnica, os meus contatos, os meus relacionamentos, por problemas específicos daquele lugar, não tinham condições de ajudar. E aquilo foi muito frustrante. E numa dessas conversas com um grande amigo que eu tenho, o Danilo é copywriter também, ele me apresentou a fórmula de lançamento do Érico Rocha, né? Há anos, aí eu tô falando 2015, sei lá. E aí eu fui aprender lançamentos. Eu sou um daqueles caras que o Érico fala, um daqueles espertinhos que ao invés de comprar, faz a engenharia reversa para ver se funciona primeiro. Eu também sou aluno do Érico, faço a mesma coisa. Aqueles caras teimosos, né? Eu falei, não, deixa eu ver se esse trem funciona mesmo. Fiz a engenharia reversa e apliquei para o abrigo.
E Funcionou? montei um lançamento para salvar o Abrigo. Funcionou pra caramba. Que legal, cara. E aí, a partir dali, a gente foi ajudando ele, né? O Abrigo a sair do buraco. Né? Passei a gestão para um cara também, um grande empreendedor, o Maico. E ele é o presidente hoje. Pera. E aí, minha mulher me deu um tapinha nas costas. Ou vai ou Já que racha. você fez pro Abrigo, por que você não faz pra gente? Legal. Falei, foi bom. Falei, Eu achei que ela já ia te dar as contas. Falou, se pegar outro... Não. Aí começou uma paixão minha muito mais pelo mercado de marketing, lançamentos e tal, ao ponto de eu me desligar da advocacia quase que por completo. Já tem um ou outro processo que é impossível de ser subestabelecido, né? Mas subestabeleci quase que 90%. E a partir de então, ali, 2017, mais ou menos, 2018, eu comecei a me dedicar ao mercado de lançamento de produtos. 2017 e 18. 17 e 18. Comecei a me dedicar ao marketing, ao lançamento e tudo mais. Cara, que loucura. Me conta aí essa estratégia que eu fiquei curioso do Abrigo. Qual que era a promessa? O que você vendia? Como é que você fez isso aí? O Abrigo precisava de uma reforma físico-estrutural. Tá? E isso custa dinheiro. Sim. Eu colaborei com isso daí por um tempo, né? Mas tudo tem limite, eu não podia dilapidar o patrimônio da minha família, né? Em virtude disso. E uma grande dificuldade que eu notava naquela época era das pessoas doarem simplesmente por doar. E eu precisava de muita grana. Então, o empresário que doa, ele quer um abatimento no imposto, ele quer ali uma coisa e tal. Só que o Abrigo, por conta de questões de zoneamento, só pra você entender, o Abrigo é de 70 e alguma coisa, a gente não era nascido. A gente é jovem, a gente é da época de 90, ali, com certeza. O Abrigo, ele por conta de zoneamento, ele tá na quadra 1 do Parkway. Outra coincidência, eu sou vizinho de muro do Abrigo, do Botafé. É mesmo? A minha casa, então eu tava procurando uma casa. Legal. Aí o corretor falou, onde é que é? Não, é do lado do Abrigo. Eu falei, não é possível, velho. Quando eu fui olhar... é uma paz, não é? Ser vizinho do Abrigo é uma paz, né? É muito bom, muito bom. O Parque é lindo, o dia que a gente mora na roça. É bom pra caramba. E ali, por conta do zoneamento, houve uma mudança no final da década de 90 que mudou o plano de zoneamento ali, né? O PEDOT, aquelas coisas. E definiu-se que no Parkway não podia ter uma empresa. Né? Tem muito disso em Brasília. Brasília, por conta do planejamento, blá, blá, blá. Agora tá mudando com o PP Cube, mas... não fizeram uma regra de transição para quem já estava naquela situação. E o Abrigo acabou sendo prejudicado demais por conta disso, ao ponto dele não conseguir determinadas... atender determinadas exigências do governo. E isso tirou dele a possibilidade de ter isenções, subvenções, programas com o governo. Então ele depende literalmente de doação. Então ele também não consegue, por exemplo, se você doar, ele te dá, né, ele não está regulamentado para te dar as isenções. Só que também ninguém fecha um Abrigo daquele, obviamente. Continua exercendo algo de munus público. Né? Todo o poder público sabe daquela situação e o Abrigo vem indo desde 70 até agora, né? Por quantos anos? Então eu precisava de pessoas que doassem por doar, por uma causa. Aí eu falei, beleza. Vamos agora criar aqui uma campanha para isso. Copywriter, módulo E ao invés ativado. de dizer o quanto que a pessoa tinha que doar, eu expliquei muito bem o que a gente precisava fazer. Tinha um plano de reforma estruturado, né, um cronograma de desembolso, né, financeiro ali da obra. Né? Então engenheiros se envolveram, pessoas se envolveram. Né? Eu expliquei para eles, muitas pessoas abraçaram essa causa. Eu dei publicidade para isso. E montei uma campanha pedindo R$1. Sério? R$1. Por quê? E R$1, ainda foi R$1 porque no gateway de pagamento que eu fiz naquela época, tinha esse valor mínimo, não podia ser tipo centavos. Porque eu estava disposto a ser qualquer coisa, mas o mínimo era R$1. E era doe R$1 para o LFA. E aí eu apareci, eu fiz os vídeos de lançamento tradicional, fiz os anúncios, eu apareci... Tinha CPL1, CPL2, 3, é mesmo? Tinha. E o muito engraçado é que assim, uma das minhas expertises hoje é treinar experts, né? Então, assim, eu coloco você no estúdio desse, a gente vai gravar anúncio e eu vou te consertando, vou te arrumando na hora. Legal. Porque por ser um copyright e tudo mais, essa é a minha expertise. Sim. Só que aquela época, me vendo gravar,
Cara, eu era muito quadrado, eu era muito advogadinho e tal, não sei o quê. Eu já tenho essa pinta, né, de cabelinho pro lado, óculos e tal, mas... A voz grave. Era muito rústico, né, e eu não sou assim, né, quem me conhece sabe. Explica só pra gente o que é, rapidinho, CPL1, CPL2, CPL3, só pra galera se conectar. Pra quem não tá familiarizado aí com o mercado de lançamentos, né, o Jeff Walker montou a fórmula de lançamento e o Érico Rocha trouxe ela pro Brasil. CPL é um termo para conteúdo de pré-lançamento. Lançamento é literalmente você colocar alguma coisa ou alguém em larga exposição, num curto intervalo de tempo, para um público específico. É isso. Eu vou lançar iPhone, vou lançar copo, vou lançar você. Como você falou, o Minion ali. Minion. Então, para uma audiência específica, né? E aí esses conteúdos de pré-lançamento, eles são criados para você elevar o nível de consciência do seu público, do menos para o mais consciente, naquela escala do Gene Schwartz, para que ele consiga, opa, isso aqui existe, olha, eu preciso disso. Nossa, que boa oportunidade. Legal. E isso, sabe, soar melhor até do que parece, né? Isso tem que parecer ser bom demais para ser verdade. Para a pessoa parar para olhar direito e ela ver que aquilo, de fato, ela precisa, né? Então, o lançamento tem várias nomenclaturas aí dentro, né? Seja na parte do tráfego, na parte da copy, na parte da estrutura, né, do lançamento. Então, eu segui o método tradicional, né? Mostrando uma oportunidade, uma possibilidade, né, e tal. E aí, cara... Foi lindo. Nunca ninguém doou R$1. As pessoas doavam 10 mil, 1.000, 100. Cara, que loucura. E empilhava aquilo. Então, assim, a gente fez em tempo recorde. Eu não sei dizer agora o quanto foi arrecadado, mas a gente fez a provavelmente em 7 dias, ou não? Ou se abriu mais? Não, naquela época, como eu não tinha toda a forma, lembra? Eu te falei, fiz a engenharia reversa. Eu consegui da engenharia reversa, eu vi que o pessoal fazia em 7 dias, né? O lançamento. Mas eu fiquei inseguro, eu falei, cara, não vou abrir um pouquinho o resultado que eu queria nisso. Então eu fiz ali, inclusive sem entender coisas que estavam por dentro, né? Quando você faz ali um vídeo, não é só... eu entendi o que o cara falou e mesmo assim ainda deu resultado, mas depois você vê que, nossa, faltou isso, faltou aquilo outro, tudo mais e tal, né? Mas eu acho que eu fiquei uns 15 dias aberto assim e depois eu reabri outras vezes, a mesma estrutura. Entendeu? E aí foi indo e a coisa foi prosperando, a gente foi fazendo reformas, tal. Agora, mesmo afastado, vamos reproduzir isso, porque o abrigo está precisando, né? Precisa evoluir, não tem jeito, né? A coisa isso é uma constante. E então, assim, funcionou e eu comecei a trazer para outros negócios. Legal. Me conta aí um pouquinho você me falou do acelerador 10X. Fiquei muito interessado, porque é um produto que o Leandro tem, que ele é muito organizado. Eu vi organização. E no mercado digital, qualquer mercado, no empreendedorismo, se você não for organizado, como diz, se você falha em planejar, você planeja falhar. Então, quando você pega uma estrutura que ela já é validada, como você já viu aqui primeiramente no Lar Francisco de Assis, LFA. LFA, Lar dos Velhinhos. Lar dos Velhinhos, e depois em inúmeras empresas. Vamos entrar no acelerador 10X, porque eu acho que esse conteúdo vai ser rico para você que quer empreender, você que está querendo dar uma alavancada na sua empresa. Isso aqui é rico. Vamos lá, conta aí pra gente como é que... É muito bom. Vou contar de onde surgiu o acelerador 10X para fazer sentido, né, para isso daí. Hoje eu tenho, depois de muitos anos no marketing, né, eu montei uma holding. Essa holding tem diversos outros negócios. Então eu tenho um clube de benefícios, o Benefis. Eu tenho produtora de filme, a Astronautas Filmes. Eu tenho agência de marketing, a Duque. Eu tenho um coworking, que é o Iolo Coworking. Eu tenho uma indústria de alimentos, que é a Rox. Tem os restaurantes Doc Cutina, na 406. O Avenida Paulista, lá do lado do Iolo, na Terceira Ponte. Tem o Lebiroski, na 408 e na Quito Arte. O Rox Grill, no Hotel Nobile. O Cappuccino, na 216 Sul. Top. E tem a Rox Nomad, que é um buffet de alimentos. Né? Alimentos e bebidas. Um buffet para eventos. E tem também um negócio de imobiliário, alavancagem imobiliária, né? Compra no leilão, troca pelo consórcio e tal. Aquele game. E tem os negócios digitais. Dentro dos negócios digitais, eu desenvolvi um ecossistema chamado High Circle Hub. O High Circle Hub ele é uma estrutura criada para ajudar as pessoas a se desenvolverem no ativo mais valioso.
E a gente faz isso como? Por meio da reunião de experts, empresas e experiências. Você até falou que foi chamado, né, para uma dessas experiências, que é o High Circle Wine Experience. A gente foi para a Vinícola Brasília e para a Fazenda Ercoara, dois lugares maravilhosos. E a gente vivenciou um momento lá onde a gente falou de networking estratégico e posicionamento magnético para essas pessoas, que até dentro do acelerador da X eu consigo extrair vários conteúdos. Né? Legal. E beleza, dentro do High Circle Hub, esses experts são pessoas já validadas em seus negócios, que já têm provas e provas sociais bem estruturados. As empresas são sinérgicas para o funcionamento desse hub, como por exemplo lá, o coworking, o clube de benefícios, a produtora e tudo mais. E as experiências são como o Wine Experience, a imersão acelerador 10X. Nos dias 7, 8 e 9 agora de fevereiro a gente vai fazer uma imersão lá no Vila Velute. Eu gosto dessa do acelerador. Do acelerador Legal. 10X. Eu gosto dessa coisa imersiva, por isso que eu criei essas experiências. Então a gente faz muitos eventos, muitas imersões, essas coisas. É muito importante. Porque quando a pessoa passa tempo de qualidade com você, tem uma aquisição que ela faz que é o conhecimento tácito. Você tem uma coisa que é difícil de você conseguir passar num curso online. Mas quando a pessoa convive com você, ela vê desde a microexpressão facial ou o seu comportamento relacionado a alguma experiência que você teve, ela faz assimilações mais complexas, mais ricas sobre aquilo que você ensina, e isso tende a te conduzir para um aprendizado melhor, de mais qualidade. Então eu gosto muito dessa coisa de imersão. Então a gente fica enfiado lá dentro do Vila Velute 3 dias, legal. Sexta, sábado e domingo, e cara, acelerador 10X em cima. Então, com esses experts que se aproximam desse hub, a gente desenvolve negócios. Eu, enquanto estrategista, quando eu falo que eu sou enxadrista, né? Você perguntou o que é esse enxadrista, eu aprendi a ver tudo como um tabuleiro. Então, eu entendo a base das coisas, eu entendo quais são as peças que eu posso movimentar. Essas peças são negócios, são empresas, são experts, e eu desenvolvo as jogadas adequadas para aquilo funcionar. Desde o Leandro precisava de um skate, o Leandro mágico, até hoje o Leandro estrategista. Então eu estruturo negócios com esses experts e com cada um deles eu desenvolvo uma cadeia de produtos. Nessa cadeia de produtos, por exemplo, tem um sócio que eu recomendo fortemente que ele venha aqui no seu podcast, que é o Ricardo Restel. Ele é um especialista em comunicação, oratória, liderança. Ele é um monstro. Ele treina todos os meus outros experts. Então ele é muito bom, aprendo muito com ele. O cara, Então são dois. Ele é uma sumidade. Legal. Ele é uma sumidade. E com esse expert eu montei um produto chamado Acelerador 10X. E dentro dos funis desse produto tem várias coisas funcionando. Então tem uma venda que a gente faz todo dia, tem uma venda em picos, tem eventos, palestras, imersões. Tudo isso para articular a venda de um único produto lá na ponta. Então, eu vejo muito hoje em dia... Que é o winner... Que é o acelerador 10X. O acelerador então é o high ticket, É o high ticket. Então, para vender um produto, eu utilizo de vários artifícios. Faço evento, faço palestra, faço imersão, tenho conteúdo online, tem lançamento, tem perpétuo, tem podcast, tem livro. Então, eu desenvolvo uma estrutura com uma capilaridade muito grande para articular tudo para chegar naquele fim. Né? E o que é o acelerador 10X? O acelerador 10X, a proposta dele é ajudar o expert, e muitas vezes acaba ajudando os negócios do expert. Então tem muito a ver com digital. Tem a ver com digital, mas ele não é o braço exclusivo do digital. Entendi. Tá? Ele vai atingir tudo, porque eu não consigo olhar para você e desenvolver uma estratégia pensando em você só no digital. Porque você é um ecossistema. Total. Se eu não estrategicamente desenvolver coisas olhando para ti como um ecossistema, eu vou estar sendo superficial. Total. E aí pode ser que aquela estratégia que eu criei conflite com outras que já existam ou poderia existir. Então, peraí. Mas você então só pega... para fazer esse tipo de trabalho tem que estar dentro do acelerador. Sim, eu só desenvolvo isso para um expert que está dentro do acelerador, porque é um negócio gigantesco. Sim, Quando você falou aqui, eu fiquei imaginando, eu falei, porque para entrar, para você entender todo o ecossistema, quais são as possibilidades, o que é para agora, o que é para depois, você tem que estar... Exato. Desenvolver uma estratégia mesmo. E aí, o programa Acelerador 10X, eu desenvolvi um protocolo. Ele é um protocolo de desenvolvimento acelerado, onde eu quero te fazer ter 10 vezes mais resultado do que você teria num ano normal. Para isso, eu preciso desenvolver estratégia, background institucional, branding movimento,
linha editorial, branding e movimento? branding e movimento, Quero saber mais. linha editorial, funis de venda, Ok. growth e o combo de comunicação. Então são Ok. 7 coisas. Eu vou falar Beleza. rapidamente sobre elas. Vamos aqui, lá. Tá? Estratégia é o cerne de tudo. Sim. Né? Assim como eu disse, a questão de ser um enxadrista é literalmente enxergar tudo como uma estratégia. Ok. Né? Então isso daí é muito importante. Então eu preciso conhecer a pessoa, conhecer com quem que você está falando, conhecer coisas relacionadas ao seu dia a dia para conseguir desenvolver uma estratégia boa para você. Às vezes você é um excelente professor, mas você não tem o jeitão comunicador e o jeitão vendedor bem desenvolvido. Eu falo que isso é o combo expert perfeito. Ele tem jeitão professor, comunicador e vendedor. A depender de como você está nisso, a gente vai te desenvolver e as suas estratégias partirão disso daí. Então, nessas estratégias, a gente vai olhar para a sua performance enquanto palestrante, para a sua entrega no digital, no presencial, para as empresas que você já tem, o que já é sinérgico ali para você e tudo mais. E a gente vai, a partir dessa estratégia, desenvolver todo o resto. O que é o background institucional? O background institucional é literalmente aquilo que, depois que o cara vai pesquisar quem é você, ele vai checar, né, por a sua procedência, ele vai buscar similaridade, né, igual, eu espero que, sei lá, isso vai acontecer com a Duda lá pelos 50 anos dela, quando ela for ter um namorado, eu vou olhar, tá, quem é você? Né? Quem é a sua família? 50 é bom. Eu sou advogado, tenho um revólver e um alho. Né? E aí, você quer saber quem é essa pessoa. Então, esse background institucional tem que estar muito bem estruturado. Perfeito. Então, eu vou colocar no meu background que eu vim no Viva Voz. Sim, obviamente. claro. Eu vou mostrar lá no meu site cortes poderosos que vão sair daqui. Total. Eu tenho postagens específicas no Instagram, no YouTube. Eu tenho uma arquitetura de páginas estruturadas. Eu entrego uma isca digital. Eu coloco o cara numa masterclass. Eu tenho um funil de comunicação com ele. Isso é o background. Isso já tem que estar rodando no automático, você tendo um produto ou não. Com certeza. Porque isso vai transformar o seu posicionamento em algo mais magnético. Sim. Quanto mais magnético é o seu posicionamento, menor é a barra de pressão para você fazer venda. Quanto Concordo. mais magnético é o seu posicionamento, é como se uma atmosfera ao seu redor fosse criada e ela comunica, ela gera um magnetismo, né? E literalmente ela vai atrair quem você quer que seja atraído e vai repelir quem não faz sentido estar ali. Então, o background institucional, ele atua nisso. Então, já falei de estratégia e background institucional. Branding em movimento é ali o tompeiro, né? É a cereja do bolo. Se você não tem um branding bem feito, é complicado. As pessoas vão falar o que de você, né? Literalmente o que é falado na sua ausência ali, né? É isso que manda. É, o branding. Porque você falar, você fala o que você quiser sobre você, a pessoa acreditar ou não são outros 500, mas é aí que vem o poder da prova social, das recomendações, né? O que você constitui e articula ao redor das suas marcas e dos seus negócios, né? E o movimento é literalmente a caixinha na qual as pessoas que vão ser alvo da sua estratégia vão se sentir pertencentes. Ok. Então as pessoas querem pertencer a um movimento. Não faz sentido você só seguir uma pessoa para ser seguidor dela e você de fato não se sente partícipe daquilo. Claro. Né? Então faça a sua audiência perceber que ela pertence a um movimento e ela vai andar com você e vai aderir às suas propostas e obviamente isso é poderoso o suficiente para dizer aqui que você tem que ter muita ética e moral para lidar com isso, porque de fato isso dá resultado. Com certeza. Então é uma faca de dois gumes muito afiada. Então o branding em movimento, ele intensifica, ele exponencializa as estruturas que você desenvolveu ali no seu background institucional e ele dá corpo, ele dá luz, ele dá viço para a estratégia. Entendi. Tá? Naturalmente, o seu brand e o seu movimento, ele escorre por algo que é a forma como você vai se comunicar com o público. E aí é onde eu boto o quesito linha editorial, Claro. que é a produção de conteúdo. Hoje em dia tem poucas produções de conteúdo tão eficazes quanto o podcast. O fato de eu estar aqui olhando para você e falando coisas tão poderosas faz o cérebro de quem está me vendo aqui nessa câmera entender que eu não estou falando diretamente para ela. O cérebro dela não entra no modo defesa. Ah, olha, o cara está me olhando e ele está falando coisas para mim, então cuidado, né? Porque o cérebro ali, né, o nosso sistema ali reptiliano, límbico, neocórtex, você foi preparado para estar em Sempre defesa ou reproduzir. Exatamente. Quando tem alguém aqui te olhando e fala assim, cara, esse cabeçudinho 4 Será? anos, ele vai me empurrar aqui um produto. Vai ser complicado. Então, o podcast e essa naturalidade dos cortes, essa coisa de conversa, faz o nosso cérebro entrar numa de
pô, tô aprendendo, eu não Sim. paguei para aprender, eu não tô ameaçado, não estão me vendendo nada, e aquilo flui. Então isso... E eu ainda tô bisbilhotando uma conversa Exato. ali, tô, sabe, participando Exato. de algo. Conversa que, pô, talvez seria muito cara a pessoa ter, Ou literalmente... impossível. Ou impossível para muita gente. Então, só isso aqui que eu falei muda o game de muita gente. Sim. Entendeu? E, pô, quem está assistindo pela sua credibilidade. Né? É um transbordo da sua autoridade. Aí você vê a relevância de você fazer isso para sua audiência. Você falou do Marcos Paulo, ele até fez um post, eu repostei, que ele fala do poder do podcast. Que ele fala, se você quer uma forma barata, rápida, espontânea, natural, prática. Então, assim, eu tive que repostar, porque, cara, realmente... Assim, e é gostoso. É muito poder. É muito legal. Você parar para conversar com quem se admira e tudo mais. Não, e é uma coisa assim que eu falo muito pro pessoal aqui só fazendo um pitch aqui, gente. A gente tá gravando um podcast com o nosso estúdio podcast portátil, que é o equipamento que você pode gravar em qualquer lugar o seu podcast usando somente o seu celular. E quando você produz conteúdo para a internet, você tem que parar, escrever um roteiro, pensar, fazer um monte de coisa. E no podcast não. Você vê o tanto de conteúdo que só nesse primeiro momento o Leandro entregou pra gente. Isso aqui já vão sair 10, 20 cortes, porque o cara é brabo. Você vai ter que treinar, mas quando você domina a comunicação e usa a ferramenta certa, a ferramenta correta, com certeza você vai ter menos trabalho e vai, escalar. E eu falo, isso aqui eu tô conhecendo hoje, infelizmente, eu queria ter conhecido há algum tempo. E você pode ter certeza que a gente vai fechar essa parceria. Vamos. Eu quero dentro do meu coworking, isso daqui. Vamos. Vou fazer cada expert que está na minha estrutura também ter um desse daqui, porque cada expert ele tem o flow dele de produção de conteúdo, total. eles também entrevistam outras pessoas, tem esse ecossistema. Isso aqui, cara, é transformação. Ajuda, não ajuda? Nossa, celeridade, isso aqui é incrível. Sua solução, isso aqui vai voar com certeza. Porra, obrigado. Vambora, continuando. E então. ali a linha editorial é por onde escoa o seu branding, o seu movimento, é onde você produz conteúdo, é onde você vai mostrar o seu jeitão professor, comunicador e vendedor. E isso tem que ser muito bem pensado. Isso é assim, você pode estar com todo o restante perfeito. Se na sua produção de conteúdo você não está comunicando do jeito certo aquilo que tem que ser comunicado, você está enrolado. É melhor nem fazer nada. Então, assim, é legal. Eu sou um fazedor. Eu faço primeiro, eu faço na frente das pessoas. Não digo na frente de querer chegar primeiro, né? Mas eu mostro, né? Faça à frente dos seus liderados, que isso será assimilado melhor. Então eu sou o cara que eu vou pra frente, faço, eu executo. Sim. Né? Os experts estão lá e o cara tá com dificuldade de copy, eu crio uma copy ali pro cara e tal, e faço. Então, amanhã eu vou passar dia de estúdio ajudando o expert a fazer, então eu faço com ele, faço na frente dele. Porque eu sei o cuidado que a gente tem que ter com produção de conteúdo, com linha editorial, porque isso é muito complicado e ela articula todo o resto da estratégia. Então, estratégia, background institucional, branding, movimento, linha editorial. Depois disso daqui arquitetado, você precisa oxigenar isso tudo. A melhor maneira de você oxigenar isso é usando técnicas de growth. Né? Para você fazer esse growth, você pode fazer isso de maneira orgânica ou de maneira paga. E tem N maneiras de você fazer isso daí. Você pode organicamente fazer isso por meio das estratégias de produção de conteúdo, por meio da propagação, com hashtags, SEO, compartilhamento ali, natural. Você pode usar influenciadores, você pode fazer parcerias e tudo mais. Forma paga, você pode usar os gerenciadores de anúncio, influenciadores pagos também, mídia DOH, mídia tradicional, você pode usar uma série de coisas, né? Então, só que essa estratégia de growth tem que estar concatenado com todo o restante que veio antes. Legal. E isso escoa para onde? Pelos funis de venda. Então, funil de venda... Eu já ia para venda, eu falei, você escolhe dinheiro no seu bolso. Exato. Para onde que vai tudo isso que você cria? Pô, tem que ir por um funil de venda. Inclusive, a falta de um funil de venda estrategicamente desenvolvido... Leandro, o que é um funil de venda desenvolvido? É uma estrutura de vendas que foi estrategicamente pensada, conectada com uma estrutura de comunicação persuasiva. Quando isso dá match, aí você tem um funil de venda bem articulado. Né? Inclusive, depois vou te mandar, eu criei uma minissérie de vídeos chamada High Selling, e dentro dele eu coloquei 3 assuntos muito importantes e pouco comentados com a profundidade que eles merecem.
que é Manda. motivações intrínsecas, Uhum. e isso é um assunto sensacional, Legal. funis de venda Ok. e arquitetura da persuasão. Arquitetura da persuasão, esqueci o nome do autor, inclusive é tema de um livro que na formação entendi. de copywriters a gente recebe. Uhum. Eu formei como um copywriter lá com o Beto Alterhoff, da Empíricos, né? O cara Legal. é monstro. Então, esses 3 itens eu coloquei no programa chamado High Selling. Motivações intrínsecas, basicamente, são as motivações humanas. Sim. É meio que ali pirâmide de Maslow, mas Uhum. basicamente é como eu mantenho as pessoas engajadas a realizar uma tarefa que eu quero que elas executem, né? E para fazer isso, eu tenho que compreender que cada pessoa tem uma motivação específica. Ok. Às vezes, o que te motiva é a necessidade de se sentir seguro. Às vezes, o que me motiva é eu querer perceber que eu pertenço a algo. Uhum. Às vezes, o que motiva o outro é o cara ganhar, a competição. Sim. Enfim, segurança, competição, pertencimento. Eu acredito que a base de tudo é a segurança. Exato. A base de tudo é a Mas segurança. tem Porque o gente que se pertencimento... comunica com outras coisas. Isso é muito doido. Sim. E num time você verifica isso. Legal. Times internos de funis de venda muitas vezes não performam Uhum. porque o líder tem um norte de motivação intrínseca pessoal Ok. e ele baseia todas as ações e as motivações como se todos fossem similares a ele. E não são. Com certeza. E isso extrapola para outros assuntos, como por exemplo, comportamento. Você vê muitos experts na internet falando de arquétipos. Ok. Eu sou mestre em arquétipo. O outro, eu sou mestre em perfil comportamental. Cara, no final das contas, se não fizer sexo, todas essas coisas, Ok. não vai sair um produto perfeito disso. Eu não posso te olhar só sobre um viés. Claro. Bom, essa é a minha opinião. Eu não Não, posso você tá analisar certíssimo. você só sobre um viés dogmático Sim. sobre comportamento. Tem arquétipo, tem perfil comportamental, traço de caráter, temperamento dominante, tem uma série de coisas. Sim. Você é dominante, influente, sanguíneo, colérico, esquizoide e, sei lá, rígido, oral, masoquista. Cara, uma série de coisas. Sim. Então você tem que misturar isso tudo Uhum. para colocar a pessoa numa comunicação adequada. Sim. E isso faz você entender muito sobre motivações intrínsecas. Sim. Será que o cara está muito no campo da autorrealização? Tem gente que, cara, ela vai fazer 100% das coisas trocada por dinheiro. Sim. Tem gente que não vai olhar para isso. Sim. Hoje a prioridade é o equity, é a autorrealização, tem gente que está muito no game do ego e tudo mais. Então, qual que é o trabalho do empreendedor, do líder, do estrategista? É entender como que você vai trazer dentro de uma mesma estratégia, em um funil, seja Sim. de produção de conteúdo, seja de venda, Ok. o maior engajamento possível para a realização de uma tarefa. Às vezes a tarefa eu quero que você vire lead, eu quero que você saia de um anúncio e vá para uma página e se cadastre, vire lead, Sim. para você receber o curso online que você criou, onde você ensina como as pessoas vão ganhar mais de 10 mil reais por meio de podcast. Sim. Eu sei que você tem esse curso. Show de bola. Como que você vai manter as pessoas engajadas a, sei lá, entrarem numa página para elas baixarem ali um primeiro checklist, que é uma isca. Uhum. Aí depois ela vai, com R$37, ela vai entrar numa masterclass onde você mostra como aquilo pode ser explorado. Uhum. E aí você, no final da masterclass, você vende o curso. Sim. Tem um Um funil caminho. que a pessoa tem que ficar engajada. Claro. É uma balinha, né? Que ela tem que ficar o tempo todo ali na boca, senão ela sai. Uhum. Se a pessoa sai do funil, você vai gastar com remarketing. Se a pessoa não se mantém engajada, baixa a retenção, entendi. vai pesar muito na copy, nos gatilhos de retenção. Uhum. Então, quando você pensa em tudo de uma maneira sistêmica e trabalha as Mas você motivações... usa remarketing. Com certeza. Tá bom. Com certeza. Eu não vou deixar dinheiro na mesa. Rapaz, eu falei, cara, descobriu um segredo aí que eu quero Não. usa, né? O segredo, inclusive, é o remarketing. Remarketing é o poder. Sim. Então, motivações intrínsecas, funis de venda e Ok. arquitetura da persuasão. A arquitetura da persuasão, literalmente, só em resumo, você saber usar copywriting, storytelling, posicionamento, comportamento e comunicação Perfeito. para você potencializar as suas vendas, né? Então, o high selling está dentro da estrutura dos funis de vendas que a gente aplica na metodologia acelerador 10x. Ok. Então, já falei de estratégia, background institucional, branding, movimento, linha editorial, growth, funis de venda, e aí tem a parte final, que inclusive é a que o meu sócio, Ricardo Restel, ele é um monstro nisso daí. E eu também sou muito bom nisso, mas ele é... Pois é, bicho, eu tô bravíssimo. falando que são dois. Eu É falei, porque são dois monstros aqui. Ele é fora de série. É, né? Ele entra na parte de comunicação, liderança, oratória, Legal. posicionamento e comportamento. Então, assim, ele arruma a pessoa. Entendeu? Legal.
Inclusive, tem uma coisa que a gente discute muito, né? Que, sei lá, depois que você chega num determinado nível de jogo, você vai desleixando umas coisas, né? E às vezes eu falo e eu vendo de uma maneira onde você fala, pô, será que o Leandro tá vendendo mesmo? Parece que ele tá assim, tão largado, parece que ele tá tão despreocupado, tão leve. Ele não tá seguindo um script, ele não tá engajado ali. É porque assim, ficou já muito natural para mim vender. Muita gente tem bloqueio com venda, muita gente tem chaves que precisam girar, que às vezes são chaves de regulação de merecimento aí dentro mesmo da pessoa. Né? Ela não tem a permissão para vender, isso bloqueia, e aí se ela não seguir um script, ela não vende. E às vezes até seguindo o script... Não vende. Não vende. Como o resto eu falo, como eu tô mais solto que arroz de vó, então assim, aí eu vendo bem tranquilo. E é muito legal, a gente faz uma casadinha bacana e a gente consegue transferir para o Expert via acelerador 10x uma segurança de que ele tem um plano muito bem arquitetado, muito bem estruturado. Sim. Porque esse checklist que eu falei, ele se desdobra, né? Linha editorial se desdobra em quantos assuntos? Milhares. Né? Então, cada coisa tem um desdobramento, mas quando ele entende esse protocolo, eu estou trazendo para ele o quê? Clareza. Sim, total. Porque tudo que você precisa para explodir no seu produto, né, para ajudar as pessoas a fazerem mais de 10 mil com podcast, tudo que você precisa para vender aqui, né, o podcast portátil, Estúdio podcast, né, estúdio podcast portátil, já tem no mundo. Total. Tem de graça na internet. Sim. Tem programas. Só que essas coisas estão desconectadas, elas estão desorganizadas. Bagunçadas. Sim. E quem sou eu para dizer que o meu protocolo é o melhor? Mas assim, ele é fruto de milhões de reais investidos em tráfego, de vários experts treinados, vários masterminds, mentorias que eu fiz. Eu sou um estudioso. Eu demorei, inclusive, para virar um aplicador dos estudos. Né? Estudou muito primeiro. Eu gravidei demais, né? Aquela gravidez cerebral e tal. Pô, mas depois que eu soltei. Aí veio com força também, né? Veio com força. Então eu aplico essas coisas no meu negócio. Eu aplico isso nos restaurantes, para lotar a agenda dos restaurantes, de agência. Eu já tive estúdio de dança e de luta. Pô, as turmas eram lotadas e tal. Fechei na pandemia, né? Sim. E aí, na pandemia, estourei no digital, não voltei com o negócio depois. Não fez sentido, né? Naquela época tava muito bom. Isso tudo é fruto, né, dessa metodologia que eu não chamava de acelerador 10x, mas depois que eu concatenei tudo, eu falei, cara, no final das contas é isso, aquilo outro. Tá, o que vem primeiro, como que organiza? Montei um protocolo. E aí a gente está validando isso com diversos experts e empresas, está funcionando muito bem. E deixa eu te fazer uma pergunta, Leandro. Mas hoje o seu público, eu vejo assim, até para a gente explicar um pouquinho melhor isso, quando você vê essa estrutura, ela tem uma complexidade bem alta. Ela não é simples de fazer e não é para qualquer um. Tem que deixar de ser qualquer um primeiro. Tá, quem que é esse expert? Quanto que ele fatura? Qual é a maturidade dele no digital? O que ele precisa já ter executado, realizado? Vamos lá. Ele não necessariamente precisa ser do digital, isso é uma coisa, ele precisa ser expert. Bom. E ser expert é o quê? Você tem que ser bom mesmo no que você diz que é bom. E eu vou verificar isso. Isso é uma coisa. Rapidinho. Rapidinho eu vou saber se o cara é bom mesmo. Ele precisa ter... Quem é bom mesmo? Tem prova social. Claro. O cara tem um método. O cara, quando ele é exposto a isso, ele domina o jogo. Okay. Ele tem o jeitão professor, pelo menos, desenvolvido. Ótimo. O jeitão vendedor e o comunicador já não esperava. E a gente desenvolve. Não, nem o jeitão professor dele é bom? Pô, aí fica complicado para esse momento. Aí eu indico até outras coisas para essa pessoa. Então eu preciso que o expert seja um expert mesmo naquilo que ele faz, que ele dê resultado. Não alguém que acabou de aprender alguma coisa e quer fazer aquilo porque ele se julga expert. O cara fez um curso. Por exemplo, eu entendo bem de alavancagem patrimonial. Então eu sei arrematar um imóvel no leilão. Eu sei que você consegue hoje, com 5% do valor de um imóvel, comprar um imóvel que está com um desconto violentíssimo dentro de um leilão na Caixa, por exemplo. Com 2 cliques aqui, eu te mostro onde você acha uma lista de imóveis em Brasília da Caixa, onde você compra imóveis com 5% de entrada, financia ele. O imóvel, às vezes, é um imóvel que está no Minha Casa Minha Vida, e ele está alugado ali, inclusive, por exemplo, e o valor do aluguel vai pagar o financiamento do imóvel. Eu ainda sei também como baratear isso. Troca essa dívida por consórcio. Então arremata ali arremata, né? Você contempla o consórcio pagando ali entre 50% e 60% dele. E a dívida do consórcio é mais barata que a dívida do financiamento. Libera seu CPF para você repetir a operação. Vende, faz carteira de aluguel. Eu sei analisar
a documentação no cartório do imóvel, porque eu sou advogado. Então, assim, eu entendo, sei falar, sei ensinar, já fiz e sei fazer o que sei fazer. Ok. Mas eu não me vejo como um expert nisso. Mesmo já tendo feito e levado outras pessoas a fazer. Ah, não. Então, assim, eu tenho um nível de critério alto sobre quem é esse expert. Eu tenho que, de fato, verificar que o cara é bom mesmo. Sim. O cara é bom mesmo? Show de bola. Tem prova social que você é bom? Me mostra suas provas. Massa. Aí você é um cara que vai entrar. Tem gente que não tá nesse nível, ou tá nesse nível, mas não tem condições de entrar, porque esse é um produto caro. Sim. Como que funciona o acelerador da X? Vamos lá. Tem a versão gratuita. Por exemplo, eu tô produzindo conteúdo aqui, Ok. tá gratuito. Sim. E eu tô falando tudo que tem no acelerador da X. Vá e execute. É isso. Engenharia reversa. Engenharia reversa, né? Eu fiz Isso é tão fácil assim. mas tá lá, a ordem é essa, né? E você tem que executar, né? O mais difícil é a estratégia. Sim. Ponto. Estratégia é X. O que é estratégia? Né? Complicado. Então tem uma coisa, eu, por exemplo, não consigo ensinar outra pessoa a fazer o que eu faço. Em especial essa parte da estratégia. Todo o resto eu consigo montar um curso e te ensinar a fazer. Estratégia eu não consigo. Por quê? Cara, tá muito relacionado a mim. Eu tenho que desbloquear isso aí para montar um curso, ensinar a pessoa a ser um estrategista. Porque uma coisa é ensinar o cara a ser um lançador. Eu sou um lançador de produtos. E beleza, consigo te dar um norte. Mas não é todo lançador que é um bom estrategista. Não, concordo. Porque estratégia é um ecossistema muito complexo. Você tem que entender do público, você tem que entender de comportamento, você tem que entender da arquitetura humana, Sim. você tem que entender de negócio, da articulação de negócios. Então eu estou falando isso tudo aqui, mas eu sou um Só cara... aí você já fez um passo a passo. Só que assim, cara, é brabo. Eu digo que eu sou um bom estrategista, por quê? Dá para montar alguma coisa? Dá, mas eu ainda não ousei a isso. Eu tenho uma boa visão estratégica, Ok. eu tenho senso crítico, eu tenho inteligência emocional e eu entendo de comportamento e posicionamento. Legal. Essas coisas me ajudam a ser um bom estrategista. Só que, na verdade, eu acho que isso é o que ajuda qualquer pessoa a ser um bom ser humano, tá ligado? Sim. Então, nas minhas imersões e tudo mais, eu falo dessa parada, inteligência, até mudei a ordem, mas é inteligência emocional primeiro, ela é tudo sem inteligência Sim, emocional. Você não consegue conduzir as coisas, em especial você que quer mexer com internet, quer mexer com lançamento, meu amigo, sem inteligência emocional, você não dura um dia na internet. Você tem que ter senso crítico, você tem que ter bom senso. Né? Primeiro, não tem senso crítico, é complicado desistir. Bom senso. Você não pode ser casado, você não pode ter funcionário, você não pode ir pra internet porque sem senso crítico você tá lascado. Cara, deixa eu te contar uma história engraçada que aconteceu comigo no começo das minhas produções de conteúdo. Eu postei como eu te falei, né? O Luiz Câmara Comunicação, ele tem a ver com desenvolver a comunicação e a criatividade por meio das artes. Legal. E aí eu tenho uma técnica que eu ensino que é assim, você precisa modular a sua voz alterando o timbre, a dinâmica, que é o volume, e aí para dar aquele tempero, eu mudei de ritmo, porque a nossa fala ela é arrítmica, para rotação. Cara, mas isso deu um quiprocó e eu achei massa, cara. Isso é massa. Eu estudei nas melhores faculdades Não do tinha país e agora eu tô vendo a maior baboseira do... Cara, eu achava o máximo, porque eu pegava, printava. A inteligência emocional que o Leandro tá falando é isso, porque se não, ou você para e você fala, cara, você se abala, ou então você vai cair na briga com o cara e às vezes você fala uma coisa que não deve falar e aí a sua carreira no primeiro post vai por água abaixo. Tem muito expert que no primeiro comentário desse é quarto escuro, posição fetal e o cara, não nasci pra isso, porque a internet é injusta. Não quero me comunicar com essas pessoas. Alecrim dourado. Você só quer falar com quem quer te comprar de você, né? Ótimo. Viva assim. Então. Cara, mas é engraçado, assim, a gente vê até esse movimento que está acontecendo no marketing digital que o hater hoje ele tá até parando. Você percebeu isso? Cara, eu percebi isso. Eu comentei isso com algumas pessoas. Cara, ele tá parando, porque a gente tá gostando tanto. O hate mudou muito. Mudou. Mas por quê? As pessoas que não desistiram e não pararam estão virando game, cara. Sim. Isso é muito doido. Graças a muitos líderes que mostram isso e o como você tem que se posicionar.
né? E aí o hater, o cara ali, ele já fica até meio bolado, né? Tipo, Fala, o cara vai ganhar milhões em cima de mim é, aqui eu no falo, comentário. eu não falo, sacou? É, Porque e exato. a galera e tem que expor mesmo, irmão. Tem que expor. Ou você não fala nada e deixa o cara ali, porque enfim, chega num nível de jogo que é incontrolável. Hoje, por exemplo, tem alguns problemas, né? Hoje você pega lives de pessoas muito grandes, Aham. dentro da live tem gente vendendo OnlyFans, gente falando que tá com a câmera aberta fazendo um vídeo, né? Aqueles Sim. vídeos. Tem gente pedindo dinheiro, tem gente pregando, tem gente, tipo assim, não, sei lá, o cara tá falando de como montar um podcast. Ok. Aí tem esses 3 tipos de pessoas dentro da live comunicando com tua audiência. Pô, Sim. falta de senso crítico absurdo das pessoas. Total. Só que se o expert não tiver inteligência emocional, Ele cai na ele frita pilha, na hora frita ali na e já hora. era, né? Então, Total, cara. isso tudo faz parte de um combo que te faz ser também, Ok. fora um bom ser humano, um bom estrategista, né? Então, assim, eu entrego o protocolo acelerador da X gratuito, porque eu falo dele o tempo todo, e ele tá no mundo, né? Então eu gosto de mostrar essa organização e de fato é possível você performar, só de você saber isso, você performar bem nessas áreas. Pô, Ok. são essas macro áreas que eu tenho que entender. Né? No que eu tô bem desenvolvido, no que eu tenho que desenvolver. Então, nada ali, sei lá, o cara dedicar 2 horas de estudo ali por dia, por um tempo, Sim. vendo essas coisas, ainda que aleatoriamente no início, depois ele vai dar uma masterizada legal. Então tem o gratuito. Tem a imersão acelerador da X, Sim. que a gente faz a imersão. Hoje, o valor dessa imersão está muito relacionado a onde a imersão acontecerá. Então, por exemplo, eu vou para uma fazenda, ou eu pego uma casa no Airbnb, uma casa massa, assim, Bota a galera todo vai lá mundo, pra que dentro, massa. né? Ou auditórios, né? E tal. Então isso está muito relacionado a isso, mas é um ticket que vai variar ali entre 3 e 10 mil reais. 3 e 10 mil. Mais ou menos, isso está bem acessível. A gente planejou para 10 pessoas, já tem 18, né, agora para o dia 7, 8 e 9 de fevereiro. Onde é que vai ser? No Vila Velute. Ah, legal. Vai ser no Vila Velute. Aí começa a vir os tickets mais altos mesmo, e eu vou explicar aonde gira a variação de tickets, por que varia. Tem o de 30 mil, aonde o cara vai aprender 100% de tudo do acelerador 10X. Ok. E eu vou acompanhar esse cara por 3 meses. 3 meses, legal. É desenvolvimento acelerado mesmo, no talo. Então, Legal. assim, a pessoa tem que estar afim, porque é uma bomba em 3 meses, que é para o cara desenvolver mesmo, tá? E aí ele vai aprender todo o protocolo acelerador da X, ele vai ter acesso a gente, eu vou acompanhar a execução da estratégia, eu vou ver ele executando, vou moderar tudo, eu e meu time. Claro. Eu digo assim, né? Tem Na liderança, mas tem a claro, tem copywriter, Ok. tem storyteller, tem editor, tem filmmaker, Sim. tem uma estrutura por trás muito Claro. grande, né? Tem tráfego, tem tudo. Então há uma moderação. Então é uma modalidade onde eu te ensino, você executa e eu acompanho. Ok. O de 50 mil, há uma parte de executoria Que você pega que pra... a gente pega para fazer. Então, por exemplo, tem uma dor muito grande nesse mercado que é de fazer arquitetura de páginas, por exemplo. A galera não tá ligado o que tem que ter de fato na página. Eles não têm as melhores práticas de construção. O cara não sabe fazer um funil de público dentro do tráfego pago. A exclusão de públicos ela não está bem feita. A hierarquia de públicos, o funil de conteúdo dentro do tráfego pago. Quantas pessoas eu escuto falar, contratei uma agência, a gente criou uma estratégia, tinha 10 vídeos na estratégia, e aí era vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, até o 10 por uma lógica, né? Sim. Topo até fundo ali Sim. de funil. Aí a galera do tráfego soltou todos os vídeos de uma vez. Ou seja, tem gente na primeira camada de público vendo o vídeo 10, que é o mais complexo. Não entende nada. Cagou tudo, né? Cagou tudo. Já era. Então você tem que ter ali, né? Viu o vídeo 1, você só vai ver o 3 se você tiver visto o 2. O óbvio, Claro, né? Mas assim, claro. nem o óbvio a galera tá fazendo. Claro. E tem as complexidades, né? Nem todo mundo consegue fazer aquela engenharia ali no tráfego pago. Então dei 2 exemplos, né? De tráfego e página, que são dores que eu pego aqui na hora das pessoas. Fora que, assim, as pessoas hoje não sabem criar um mecanismo único, uma proposta única de valor, elas não entendem como funciona a Big Idea e tal. Então essa executoria nossa ajuda isso a funcionar muito bem. E esse programa, o de 50 mil, também Ok. é 3 meses. O de 150 mil, Uhum. que é de graça,
3 a 10, que é a imersão, Ok. 30, 50 e 150 mil. Uhum. Esse salto é porque aí é uma pessoa que está num nível de comprometimento diferente. Como, por exemplo, a Tati que veio aqui. É uma pessoa mentorada que está, neste caso específico, Uhum. ela vai passar 12 meses com a gente. O nível de executoria nosso em todas essas etapas é gigantesco. A pessoa vai fazer evento com a gente, ela vai palestrar no meu ecossistema é muito grande, ela vai se beneficiar, haverão negócios internos no ecossistema, ela participa das imersões, ela está liberada para participar das imersões. Então é uma coisa muito maior e que está muito mais relacionada a essa coisa, né, que eu falei do conhecimento tácito, está muito mais relacionada a branding, a movimento, a equity, que é a galera que já está no nível de jogo, que está muito desperto para isso. Nem todo mundo tá. Então a gente deixa esses outros níveis também para quem está no início de jogo. E qual é o produto dela? Ela tem internacionalização, né, do patrimônio. Tá. Entendi. E ela tem uma série de coisas. Sim, de finanças. ela é tudo muito mais, inteligente, sim, ela é uma pessoa... Então ela, por exemplo, ela tem vários braços a seguir. A gente vai de cara para um braço ali Que é o da internalização. da internacionalização, mas por onde isso vai escorrer? A gente vai colocar a pessoa para ter horas com ela. Ou seja, a gente vai mandar a pessoa para imersão, vai mandar ela muito para palestra, para essa coisa que é onde ela performa muito bem. Ela fala muito bem. E aí a gente tem que ver, né, qual é o tipo de comportamento de cada um. Tem gente que funciona lindo para curso online. Não é o caso dela. Ela funciona lindo para... Se eu boto qualquer pessoa na frente dela, ela vende. Ela é uma monstra. Eu Máximo respeito sobre ela. Ela é Concordo. absurda. Ela nem paciência tem para gravar um curso. Então eu tenho que entender da pessoa. Agora, ela vai amassar em mentoria, mastermind, imersão. Mas uma palestra. E vendendo... Não, amassa. Então grava ao vivo. Aí a gente, de background, vai estruturar o que tem que fazer. Então, entender o expert e amoldar a estratégia para ele é uma das nossas expertises. O podcast que eu gravei com ela aqui é uma aula de investimento, enfim. E eu acredito sim que... Inclusive, eu estou lançando um curso porque eu criei esse hub em volta do podcast. Então, eu já dei aula de oratória, enfim... palestrei também, dei treinamento de vendas, eu adoro. Só que eu vejo essa oportunidade de podcast como uma nova onda que está vindo com muita força. Então, por exemplo, eu criei aqui, estou agora estruturando a minha equipe de vendas para vender um curso de podcast comigo, um curso de oratória por meio de um podcast. Por quê? Porque a minha promessa é isso, é já mostrar as diversas oportunidades, porque hoje o nosso público-alvo e que mais compra são pessoas da comunicação. Eu não sei se isso é bom, eu não sei se isso é ruim, mas enfim, tem vendido, as pessoas falam demais, os comunicadores, então isso atrás, eu falo que não é bom, não é ruim por conta disso, porque às vezes eles demoram demais para comprar. Mas eu vi essa oportunidade aqui de criar um curso e, por exemplo, para a Tati, ela seria uma entrega... Eu não sei se, por exemplo, você aqui, como talvez um host, ela aqui, é uma opção de entregar um curso. Né? Por exemplo, uma dose de aplicação da Acelera do 10X aqui para isso que você acabou de falar. Legal. Um curso de oratória via podcast, por exemplo. Na hora que você falou, eu pensei na entrega do curso e na linha editorial, assim, automático. Porque minha cabeça ela é preparada para isso. Legal. Eu pegar aquela estratégia e ela vai ecoar na minha cabeça segundo esse protocolo. Vamos lá. Então, por exemplo, você vai fazer uma linha editorial dentro da qual a gente está aqui conversando. Ok. E a nossa conversa fluiu. Ponto. Beleza. Dentro da sua linha editorial é um debriefing da nossa conversa. Então, por exemplo, pode ser ali um vídeo do Reels ali, né, maior, cortado no meio, né? E em cima tá a gente aqui falando, eu, por exemplo, falando isso aqui agora, e nitidamente você capta as minhas senoides. E você percebe que eu mudo, faço grave, eu desço, eu prendo a atenção, eu olho, e aí você debriefa isso. Legal. Olha só o que o Leandro fez aqui agora. O Leandro está chamando sua atenção. Você viu que ele... Engravidou, a voz é ótima, né? Deixou a voz mais grave. Você viu que ele parou para te olhar, ele captou sua atenção, ele apontou para uma coisa, ele chamou a atenção para outra, ele fez essa ancoragem aqui, ó. Gente, oratória é sobre isso. Você tem que ancorar, você tem que fazer gatilho de retenção. Você não é só voz, não é só postura e tudo mais. E você vai debriefando. Olha só essa parte. E coloca. Então, puta linha editorial. Você ir debriefando e você tem conteúdo infinito. E já está produzido. Qual que é o seu trabalho?
fazer só a sua parte de debriefing. De E analisar. a dor de muito expert é, nossa, eu tenho que parar para produzir conteúdo. A dificuldade da galera é enxergar na vivência do dia a dia que o conteúdo já está feito. São as oportunidades. No seu caso, por exemplo, nisso que você está falando, já está feito. Você vai parar para debriefar. Pô, puta negócio gostoso, mó legal. Inclusive, podendo fazer um post compartilhado com aquele expert. Total. Entendeu? E ele vai. Isso é muito legal, isso vai articular outras coisas. Se você tem, por exemplo, patrocínio no podcast, é mais uma linha de articulação e alcance e impressões para o patrocinador. Com certeza. Então, assim, tem um ecossistema até na produção de conteúdo. Ela é sinérgica para articular outras coisas. Patrocínio, capitalizar o podcast, Claro. capitalizar o momento de que o conteúdo já foi produzido, então você está hiperutilizando o conteúdo já produzido, você está ganhando tempo, seu tempo é a coisa que deve valer mais. Bota isso daí no tráfego, vai articular, você quer aprender a fazer isso que eu aprendi? Por exemplo, você vai falar, eu tenho X horas de podcast, né? Você pode aprender comigo ou você pode utilizar da minha inteligência coletiva, que eu extraí de players, aí vários players explodindo na tela. Então você não está trazendo, por exemplo, se o curso tiver ali 1 hora, né? Você não está trazendo 1 hora de curso, você está trazendo 200 horas de entendimento compilado em 1 hora, porque você é para aquela pessoa uma economia de tempo, dinheiro e energia. Você é uma ponte para essa pessoa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse cenário hoje, com a sua inteligência, nesse cenário que eu vivo hoje, para qual você iria pensando, claro, em capilaridade, pensando em tendência, pensando em mercado? Eu, Leandro, ou o que eu te aconselharia? Não, calma, vamos lá. Eu quero já diferentes. Sim. Não, eu quero. Então me dá as duas. Tá. Me dê as duas. Mas eu tô falando assim, por exemplo. E se você quiser fugir dessas duas também, fica à vontade. Hoje, atualmente, a gente está girando em torno disso. Grave seu podcast em qualquer lugar usando por meio do seu celular, usando seu celular. E tem essa dos 10K, fature até 10K por mês por meio de um podcast por conta de experiências que a gente viveu. Isso aí foi uma dica, começou a dar certo, comecei a falar isso para o outro e começou a funcionar. Total. Qual que você hoje enxerga com mais potencial e por quê? E me fala também do Leandro e o acelerador? Eu, Leandro, de maneira alguma faria só uma ou a outra, porque eu hoje tenho uma capacidade de tocar muitas coisas ao mesmo tempo e eu enxergo elas como um ecossistema e aí naturalmente eu associaria uma coisa à outra. Então eu vou ter que conversar com o Leandro em off. Sem sombra de dúvidas, eu ia tocar elas juntos porque elas são complementares. Okay. Tudo que você falou é complementar e mostrar uma articula as outras. Perder pressão não fazendo todas ao mesmo tempo é uma perda de energia e posicionamento muito grande. Tá. Então você está vivendo aquilo que você diz que é possível a pessoa chegar, enquanto você usa aquilo que ela deve usar. E na sua linha editorial ela pode ver isso, em especial fora de um estúdio. Sim. E uma tacada articula todas as outras. Então você tem que fazer a pessoa escoar por funis que vem da mesma raiz de posicionamento, de branding, de movimento. Perfeito. Qual que é o movimento? Levar a pessoa a uma independência por meio da articulação de algo que pode ser a comunicação, pode ser a transferência de conteúdo. Eu acredito que o movimento seja o poder do podcast. Ele é mais amplo. É isso. E aí ela vai usar o podcast dentro disso que eu estou falando, que é a expertise dela, né? O conteúdo que ela vai produzir e tudo mais. Então ela tem um palco para atuar, né? Então você vai chamar ali os podcasters, você vai batizar esses caras de um nome, você vai mostrar aonde é que eles estão inseridos, dar uma caixinha para eles pertencerem, você vai alimentar aquela caixinha e tudo mais. E no alimentar dessa caixinha, a sua esteira de produtos vai sendo articulada, né? E isso vai trazer mais rentabilidade, mais lucratividade, porque seu CAC diminui. Com certeza. Então, por exemplo, eu ia montar ali uma isca mostrando a facilidade que o cara tem hoje para startar esse tipo sei lá, seja o podcast, seja alguma coisa, ou algo relacionado à produção de conteúdo. Eu iria vender ali uma masterclass ou alguma coisa, onde eu iria debriefar a isca. Entendeu? Então, por exemplo, os 10 passos que me fizeram por meio de um podcast começar a ganhar mais de 10 mil reais por mês. Baixa aqui, é um PDF, ou é um vídeo, ou é um e-book, não interessa. É uma isca que é gratuita. Mesmo eu faturando mais, eu boto pro 10. Você botaria pro 10?
Pra popularizar. Botaria pro 10. Legal. Até para trabalhar níveis. Show. Fulano, você tá quase lá, eu vou mandar a isca pro seu e-mail. Agora olha só, as chances são que você tá bem interessado nisso. E eu quero ter uma conversa agora com quem quer mudar de rumo neste momento. Olha só, no dia tal, ou eu já gravei uma aula onde eu exponencializo aquela isca. Como que eu fiz isso? Eu gravei um conteúdo para te mostrar como você pode, em cada um desses 10 itens, exponencializá-los para capitalizar cada vez mais os resultados que um podcast pode trazer, gastando cada vez menos com isso. Ou seja, dentro desse conteúdo gravado, você vai economizar tempo, dinheiro e energia e vai chegar mais rápido no destino. O destino hoje, para você, que é o que te chamou a atenção, pode ser ganhar 10 mil. Ou ganhar X, que é o que você hoje ganha por meio disso. Tempo. É isso. E aí você vai explorando. Como eu fiz, como fulano fez, como blá, 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 blá. Para participar disso, isso custa apenas R$37. Você vai entrar, se já tiver gravado, né? Você vai acessar agora, ou vai acontecer, a galera gosta do ao vivo ali, vai acontecer data tal. Show de bola, vendeu. Lá dentro desse momento, você vai, cara, prova social, bem mecanismo único, prova social pra caramba, bem aquela estrutura do Peter, esqueci o nome dele, monstro de copywriter, Peter. que é o cara que criou o Copycat, que é o cara que criou a estratégia do super conteúdo. É o Drucker? Não. Ele criou o super conteúdo, é brasileiro. E ele agora tá vendendo coisa de IA. Enfim, o cara... Não sei quem é. O cara é um monstro. E ele criou a estratégia de super conteúdo, que é literalmente você empilhar ali num único vídeo para você fazer uma venda. E aí, ali, eu venderia o curso. Ali eu venderia o curso. No futuro, nesse momento, nesse funil, isca, compra Masterclass, na Masterclass você explora a isca e faz uma venda, Ok. eu venderia já o meu produto mais caro. Legal. Eu não venderia o curso. Que é esse podcast aqui, com essas 4 Então pessoas. eu venderia uma imersão comigo, Sim, eu venderia exatamente uma isso. coisa assim, aceleração. Exato. Né? É isso. Enquanto isso não existe, vende o curso. Vendeu o curso, order bump. O microfone. Não vou vender como order bump porque eu preciso falar mais sobre ele. Upsell. A ideia é que ele, Aí é um que ele outro seja vídeo. um kit, né? Ele ganha o curso, já ganha o equipamento. Eu embutiria, É. sem sombra de dúvida. Porque... Eu, na verdade, venderia uma coisa só embutida Exato. ali e tá tudo certo, né? Exatamente. E até porque isso daqui é um entregável fenomenal. Isso maximiza a entrega do online no nível absurdo. Eu te falei, tinha um produto de auriculoterapia, né? A gente estava conversando aqui antes. E a gente vendia formação para o cara se transformar em auriculoterapeuta. Auriculoterapia é aquela acupuntura, né? Auricular. Sim. E... Pô, o cara aprendeu a ser auriculoterapeuta. Passo 2, né? Problema-solução, problema-solução, né? Ele precisa do material, Ok. as agulhas, lanceta, precisa de pinça, precisa de semente Isso eu não entendo e nada. tudo mais. E aí a gente montou um estojo Aham. e a gente passou a vender o estojo isolado. Depois a gente botou dentro do produto. Aí, O cara já meu irmão, recebe... eu a mostrava, profissão dele é você vai empacotada, ganhar né? Isso, aquilo outro. E eu vou mandar o seu primeiro kit de auriculoterapia para você. Porque eu quero participar desse momento. E pá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu assisti o último lançamento, acompanhei, eu já faço parte há alguns anos da comunidade Sobral, mas eu achei genial quando a Zillow assumiu mesmo, assim, Priscila Zillow assumiu de vez ali A arquitetura. Exatamente. E, cara, ele transformou, que eu achei genial, a profissão. Ele falou de profissão, gestor de tráfego. Ele bateu muito nisso. Os vídeos que foram documentários bem estruturados, foram profissão. Você está de frente com a nova profissão do futuro e que não sei o quê. Você enxerga o estúdio podcast como uma profissão podcaster, como a gente tinha... 100%. Né? 100%. E a grande oportunidade está em você abrir esse espaço na cabeça da pessoa agora. Porque para muita gente... É inacessível. Isso aqui, além de ele ser inacessível, ele é uma coisa no meio do caminho. E ele não é visto como, não, isso aqui é uma atividade profissional, isso e aquilo. E, cara, isso aqui tem valor demais, bicho. Valor demais. Valor para a marca que está aparecendo, porque você vai dar growth no podcast, a marca vai no embalo, então é branding para uma marca. É excelente para vender livro. Excelente. Entendeu? Inclusive, eu tenho um livro físico de copywriting e para você que faz parte aqui do podcast Viva a Voz, eu vou te entregar a versão gratuita dele, tá? A versão digital, uma versão e-book desse livro, Palavras que Lucram. Você vai lá no meu Instagram, que beleza! Leandro HQC.
Leandro HQC. Você vai digitar lá Viva Voz, que eu vou te entregar a versão digital desse meu livro, tá? Eu tenho um livro físico de copyright. Já tem presente para aqui, para nossa audiência. Que beleza, Leandro. Presente para a turma. Eu vou lá, eu vou digitar lá, Viva Voz, eu vou lá, porque eu quero um livro. E isso é muito legal, porque assim, do mesmo jeito que eu estou entregando gratuitamente, talvez eu esteja colocando essa pessoa num funil. Perfeito. No caso, não. Mas a pessoa poderia trazer e por que vender. Não, cara? Mas assim, né? O funil, galera, é o seguinte, porque o povo fica... Eu tinha isso, eu desbloqueei isso faz já um tempo, já tem um tempo, que é o seguinte, você... Não tem problema você ser o lead de alguém. Não, essa pessoa e talvez vender ela... é bom, vende. Exatamente. E essa pessoa talvez ela transforme a sua vida, ela tem um conhecimento, ela tem uma experiência, ela já tem provas de que pode trazer você de um nível para o outro. Então, cara, antigamente eu ficava... Sabe, às vezes será que eu vou ser lead? Será que eu vou ser lead desse cara? Aí, cara, eu selecionava. Hoje em dia eu não quero nem saber. Eu sou lead de todo mundo, compro tudo de todo mundo com o maior orgulho. Cara, eu sou o maior comprador de curso, mastermind, livro. Cara, eu leio 3 livros ao mesmo tempo, cara. É mesmo? Minha mulher fala, isso é impossível fazer isso aí. Cara, eu leio, eu abro aqui, ó. Eu deito. Ao mesmo tempo não, você lê um, aí daqui a pouco... Eu deito, leio... Fecho, já pego o outro. Aí isso eu faço também. Cara, e as coisas na minha cabeça vão embolando. Já. Mas eu faço isso pra quê? Ou ela vai... Eu tô trazendo inputs. Exato, cara. Pra que nessas horas, você vê o output e fala, caralho, é uma mistura de fundamentos. Só pra você ter uma ideia, o meu curso de oratória, ele tem um módulo que eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa criativa, alguma coisa diferente. Aí eu peguei, assisti vários filmes, várias peças de teatro, vários musicais... até Ivete Sangalo, por exemplo, que é uma grande cantora famosa. Então, eu comecei a pegar todos os gatilhos. Aí, por exemplo, tem uma parte que é muito interessante na parte de cinema, que assim, se você for pegar, por exemplo, filme de comédia, o stand-up, por exemplo, também, que ele tem o setup e o punch. Ou seja, é uma técnica que o cara usa para ele quebrar uma expectativa. Eu peguei e falei assim, como é que a pessoa pode usar isso em um lançamento? Drama. Cara, como é que funciona o drama? Por que o drama ele retém a atenção? O que faz aquela jornada do herói? Sempre tem uma jornada do herói no drama. No suspense. Aquela ancoragem ali, aí vai desde do sonoro, desde a música, até a hora que você fala, vai dar merda, alguém vai morrer. Então, assim, dentro depois eu vou te mostrar com calma, mas assim, dentro das artes, tem muita técnica. E o que acontece? As pessoas, os artistas, eles estão preocupados em alcançar a fama. Aí foi a hora que eu entro com o meu propósito, a minha frase maior que eu falo. Olhe para lugares onde os outros não enxergam e realize o que eles não têm coragem. Então isso é o que guia a minha vida. E quando eu vou começar alguma coisa nova, eu sempre penso isso. Eu estou olhando para algum lugar que aquela pessoa não está olhando, como por exemplo, um diretor, eu sou apaixonado por diretores de cinema. Então assim, os caras, você está olhando para a tela, ele tá olhando para você. Que é o que você falou aqui. Eu me conectei com muita coisa que você falou sobre comportamento. Adoro todas as técnicas que você falou já. Pelo menos já deu uma pincelada ali e tudo mais. E é isso que é incrível. E eu acredito que por eu ter vindo, já viajei tocando o Brasil, assim, na música. Eu sou da música. E eu descobri, eu falei, cara... Tem muita técnica aqui que ela precisa ser masterizada, ela precisa ser transformada em metodologia, em método, como você falou, em um passo a passo, que as pessoas que não têm contato ou a sensibilidade que a música exige, elas conseguirem entender e replicar. Então hoje esse curso que eu tenho, Luiz Câmara de Comunicação, é justamente isso. Eu peguei muita coisa assim que está acontecendo na música, que está acontecendo no teatro, principalmente no cinema, que eu sou eterno apaixonado, até por isso aqui, né, Leandro? Estamos aqui como diretor de cinema, mas é muito sobre isso. Eu acredito que, cara, e assim, essa tua abordagem, essa tua organização me interessou muito. Essa conversa que a gente precisa marcar um outro encontro para falar só sobre comunicação. Já vou deixar para você, cara, um convite para a gente fazer eu, você e o Ricardo Restel. Porque aí a gente vai falar realmente sobre muita coisa interessante. Meu irmão, esse podcast foi um fenômeno. Cara, eu tô aqui com a cabeça assim, velho, pra explodir. Eu tô com medo de eu andar ela... Mas de verdade, cara, muito conhecimento, muita técnica. Assim, é uma coisa que você realmente passa muita confiança, passa muita credibilidade. Você que tá no momento... Cara, como é o nome do grupo? É o Circle... High Circle Hub. Galera, eu sou lead
Sou lead do High Circle Hub. E vamos deixar aqui um QR Code, alguma coisa, você me manda? Eu mando para você manda que aí galera, eu vou pedir pra galera colocar o QR Code. Fechou. Quem quiser entrar, acessar, é um encontro que provavelmente eu vou participar. Eu até briguei lá com o seu vendedor, que eu falei assim, porra, você me chamou por um negócio que era 70 pessoas lá no SIG. Não teve um negócio? Eu falei, mas tu não me confirmou, não fez nada. E agora tá me chamando, não vou não. Mas agora conhecendo essa figura aqui, sabendo que lá realmente vai ter entrega, vai ter qualidade, com certeza eu estarei lá nos próximos, irmão. Não, sempre bem-vindo. A gente faz uma gama de eventos que são as experiências que a gente cria, né? Tem o High Circle Networking, High Circle Wine Experience, o High Circle Imersão Acelerador 10X. Então, isso aí é sensacional, é legal você acompanhar. Aí a gente vai orientando. Me segue lá no meu Instagram, que lá eu falo muita coisa sobre o High Circle também, né? Leandro HQC. E, pô, prazerzaço te conhecer também. Você é uma fera da comunicação. Eu acho legal que você desenvolveu, eu conheci tudo aqui, né? Você desenvolveu um ecossistema ao redor do podcast. Isso, para mim, é a grande parada, sacou? Legal. Construir um ecossistema é o que vai garantir você ter mais resultado gastando menos tempo, dinheiro e energia. Perfeito, hein? Ecossistemas são a chave para ter mais resultado. Fazer alianças estratégicas e fazer experiências e empresas orbitarem aquilo ali. Então você fez isso daqui, então minha profunda admiração. Cara, obrigado. Obrigado. Tamo junto. Galera, então é isso. Ficamos aqui em mais um Viva Voz Podcast. Eu estou muito feliz com a presença do Leandro. Daqui sairão outros negócios e já está marcado o nosso próximo encontro com o Ricardo, o grande Ricardo. Grande abraço e até a próxima. Valeu, até a próxima.